Ora, porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, também comete adultério. Veja, né? São coisas que no dia de hoje já realmente, né, é difícil para a gente digerir isso aí. Então vamos começar lá do começo, né? Um pessoalzinho chato, esses fariseus, né? Estavam sempre colocando Jesus em saia justa, sempre encurralando Jesus, testando Jesus, querendo pegar de calça curta. Não, agora ele vai cair, né? Porque então ele disse assim, é correto o que Moisés falou, é correto o que nossa lei prescreve, que nós temos que dar carta de repúdio àquela nossa mulher, quando ela faz alguma coisa errada. E vejam vocês, né, que parece que é só a mulher que tem culpa no cartório, né? Desde o início, parece que não se fala do homem, né? E a lei, na época de Jesus, a lei de Moisés, trazia o homem igualmente, até porque, fala-se, os próprios judeus falam isso, né? A gente assistia alguns vídeos de judeus aí, eles são, né, dignos de falar isso, né? Eles são donos da palavra nesse sentido, né? Que era para os dois se apresentarem, né? Os dois tinham que se apresentar, né? Então, assim, como a sociedade era muito machista, o prejuízo era mais para cima do sexo frágil, né? Da mulher, né? E então essa lei, ela ainda vigorava, né? Ela foi dada por Moisés, segundo Jesus, quando eles ficaram aqueles 40 anos lá no deserto, né? Moisés colocou milhares de leis. Imagine aquele monte de gente vivendo num deserto. Se não tivesse uma lei severa, inclusive uma lei em nome de Deus, ninguém respeitaria. Se não falar que é Deus, né, que está ordenando, ninguém manda. É igual hoje com umas empresas, por exemplo, né? Às vezes o chefe dá uma certa... A pessoa fala assim, olha, você tem que fazer aquilo assim. Eu não vou dar, foi o chefe que mandou, hein, né? Foi o chefe que mandou, é para você fazer, ou seja, às vezes nem é. Mas por quê? Se a gente não coloca isso acima desse degrau, as pessoas não respeitam. E era a mesma coisa, né? Moisés utilizou dessas palavras duras por conta daquelas pessoas que estavam recém-saídas de um mundo totalmente politeísta, né? O mundo lá dos egípcios, eles se acostumaram demais. Tanto é verdade que alguns livros dizem, né, que livros psicografados, tá? Psicografados, dizem que muitos, naquela época, hebreus, não queriam sair do Egito, né? Tinham as suas famílias, trabalhavam como servo lá, nem era escravo, empregado, tinha todo o seu salário, aquela coisa toda, mas só que chegou uma hora que o faraó, por conta daquelas pragas todas, né, de Moisés, agora não quer ninguém mais aqui dos hebreus, né? E muita gente saíram a contragosto mesmo, né? Então, eles estavam muito acostumados com aquela política, com aquela cultura. E aí, para colocar no cabresto, para colocar na direção que Moisés queria, unir aquele povo para conquistar aquela terra, ele tinha que falar em nome de um Deus severo, um Deus tirano, um Deus vingativo, um Deus que ia punir mesmo, né? Com a certeza que Moisés sabia que esse Deus não era assim, né? Mas ele tinha que falar em nome desse Deus, dessa forma, né? É como a gente fala muitas vezes para o filho, né? Quando é criança, não vai lá no portão que o homem do saco está lá, né? Essas coisas todas, essas coisas que nós sabemos. Eles eram mais crianças espiritualmente, culturalmente, do que as nossas crianças de hoje, de 4, 5 anos, né? Então, só para a gente entender o contexto da coisa, né? E aí, Jesus disse, pela dureza dos vossos corações. Mas não era assim sempre. Ora, o que Jesus quis dizer que não era assim sempre? Não era... será que ele pode ter conhecido em outros mundos, mesmo províncias, países, tribos, lugares daquela época, de muito tempo atrás, que não pisoteava as mulheres, não era machista? Pelo que, né, a gente sabe dentro da história, esse período, na verdade, sempre existiu, que o progresso é que foi trazendo essa igualdade. Né? Mas pode Jesus ter conhecido, sim, né? Ou então ele pode ter se referido a outros mundos que ele viu diversos mundos, né? Mas o que nós podemos entender também é que o que ele queria dizer? Que Moisés legalizou isso aí. Antes não era assim. Antes não era legalizado. Cada um fazia o que queria e tal. Agora sim, agora vocês estão autorizados
né? Caso aconteça uma determinada coisa nesse sentido, vocês podem sim se separar, se divorciar, dar uma carta de desquite, e a mulher procura a sua vida e você vai procurar a sua vida, né? E eles insistem, né? E aí Jesus, né, no fim, ele termina com uma frase, né? Uma frase não muito feliz, né? A hora que ele ia tirar um 10, né? Que Jesus ia tirar um 10, como ele fala isso, né? Imagine isso no mundo de hoje. Jesus fala, eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, também comete adultério. Olha, isso, o que Jesus passou foi uma mensagem do que acontecia na sociedade daquela época. Jesus não transgredia as leis da sociedade, ele tentava o máximo seguir o judaísmo, né, para não entrar em contradição, para não entrar em embate, né, para que ele não antecipasse, inclusive, o fim da sua missão. Ele sabia que tinha que ficar 3 anos. Então, durante esses 3 anos, ele tinha que pisar em casca de ovos. Há relatos, né, espíritas, que Jesus fugia de várias perseguições dos seus algozes, sem que eles vissem. Sabe? Sem que eles vissem. Né? Quando imaginava, Jesus já estava lá em Cafarnaum. Mas como é que esse homem saiu daqui e ninguém viu? Né? Então, por quê? Não era a hora. Não era a hora. Você se lembra, né, de quando ele foi preso também? Né? Assim, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Né? Vocês não estavam me vendo sempre aí? Por que vocês não pegaram antes? Vocês nunca vão entender isso. Ou seja, não era para acontecer. Então, Jesus tinha 3 aninhos para cumprir aquela missão. Então, ele não podia entrar em embate muito forte, entrar em contradição com as leis do homem, porque ele teria maiores problemas, poderia antecipar esse final dele, tá certo? Agora, por outro lado, né, nós não podemos usar de anacronismo. O que é anacronismo? É justificar o passado com as leis de agora. Poxa, então eu vou condenar Jesus, né? Não faz o menor sentido Jesus ter dito isso, né? Como é que ele não pensou na mulher do século XXI? Não faz o menor sentido. Nós atribuímos isso a Jesus naquela ocasião. Do mesmo jeito que nós temos visto aí um grupo, né? Não sei se é lá da Bahia, acho que é de Salvador, e um grupo de pessoas espíritas que estão reescrevendo os evangelhos segundo o Espiritismo, algumas obras do Espiritismo, alegando que Kardec foi autoritário, foi discriminador, né? Foi, sei lá, racista, né? Então, se Kardec, imaginemos, se Kardec usou de alguma forma desses comportamentos, a Europa toda tinha esse comportamento. Né? A Europa toda inteira vivia dessa forma. Então, o que ele fez foi o que acontecia na época. Não dá para julgar daquele período com as leis de agora, que você não pode, né? Hoje tudo é politicamente incorreto, né? Hoje nós temos, inclusive, e é de 10 anos para cá, olha só, nós estamos querendo julgar de 1850 com uma coisa que está surgindo ainda. São muitas regras que são colocadas hoje, né, que não temos como atribuir essas regras a um passado tão remoto, certo? Então, falando do tema, né, aliás, deixa eu só retomar mais uma questão aqui, né? Isso que está escrito aqui, às vezes a gente nem pode dizer, olha, isso aqui foi Jesus que disse, não. Uma vez uma colega me levantou a mão aí e perguntou para mim por que é que nos evangelhos consta, assim no começo, Evangelho de Jesus segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João. Né? Uma pessoa perguntou uma vez, e eu respondi, mesmo que eu vou responder agora, né? É que quando Jerônimo, né? Aquele Jerônimo que era secretário do Papa, nem existia Papa direito ainda, mas o pessoal considerava Papa, o bispo maior lá de Roma, né? Em 380, ele foi convidado e determinado, indicado, para fazer a tradução da Bíblia, do hebraico e do grego para o latim. Ele disse, majestade, santidade, eu não tenho condições mínimas de traduzir. Muitas coisas vão se perder. E ele disse, faça o melhor que puder. Deixou todo a critério de Jerônimo. E ainda mais, ele disse, ele recebeu mais de 40 evangelhos. Olha, eu estou recebendo aqui muitos pergaminhos, né, e eu não consigo...
não tem condições de colocar todos, né? Aí, então, cria um critério. Qual é o critério que ele criou? Aqueles que foram viver com Jesus ou que conheceram quem viveu com Jesus. Por isso que chegou até as epístolas de Paulo, de João, né? Então, foi um critério. A confirmação de que esses evangelhos existiram é o que está chegando agora. Em 1945, foram descobertos vários livros lá no Mar Morto, né, na caverna de Qumran, lá na Ásia. Vários, tem Tomé, Bartolomeu. Em 1956 também foram encontrados alguns evangelhos, o evangelho de Tiago, né, que fala de Maria de Nazaré, né? Ou seja, realmente existiam mesmo esses evangelhos. A prova é de que eles estão sendo reencontrados agora, né? E muitas coisas virão ainda. Muitas coisas serão descobertas para esclarecer, para clarear aquilo que ficou meio obscuro. Então, isso que está escrito no evangelho é segundo Mateus. Não é segundo Jesus. É segundo Mateus. Não foi Jesus que escreveu o livro. Foi Mateus. Ah, será que foi Mateus? Percebe que nem Mateus pode ter sido. Há quem discorde que os livros sejam de autoria desses discípulos, que surgiram um século depois e foram reescritos. E quem passou isso para frente, querendo dar uma valorização, né, querendo dar um baita conhecimento perante Jesus, aí acabou, segundo alguns críticos, dizem que esses evangelhos podem ter sido escritos por discípulos desses discípulos, pessoas que gostavam, historiadores que escreveram, né? Então, quando nós julgamos uma letra, nós podemos estar cometendo muitos crimes, porque pode não ter sido dito ou escrito por aquela pessoa que a gente acha, né? Então, colocamos muitas palavras na boca de Jesus. O Chico Xavier mesmo já está aí, com muitas frases que aparecem aí, que estão falando que é dele. Quando ele ainda estava entre nós, praticamente não se dizia, né? Uma coisa ou outra, claro, né? Muitas coisas têm razão, mas algumas coisas estão surgindo aí que estão colocando na boca de Chico Xavier. E assim são os mitos que vão surgindo. Surgem mitos de todas as maneiras. Nós podemos endeusar, né? Nós podemos fazer o que nós quisermos, quando nós não temos como comprovar. Ah, ninguém prova mesmo, então eu posso falar o que eu quero, né? Então, essas coisas sobre esse assunto, né, trazendo um pouco mais para o nosso tempo, né, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, os noivos fazem juras de amor perante um altar, seja um sacerdote, seja um padre, um presbítero, um ancião, né, um pastor, que seja um espírita, né, ou mesmo aquelas pessoas que ganham para fazer cerimônia, né, cerimonialista, tem aquelas vozes bonitas, o cara é muito bom na oratória e conhece tudo. Legal, eles ganham a vida e merecem ganhar, eles são bons, né? Fazem aquela cerimônia, tal, e aí os noivos prometem o quê? Prometem juras de amor até que a morte os separe, né? Então, dá-se a bênção para esse casal. Ué, então Deus está unindo o casal, não está? Aí por que de repente se separa? Nós estamos dizendo que Deus uniu, o homem não separa? E onde que está o motivo dessa separação? Então Deus não uniu direito, né? Então vamos entender, né? O que nós podemos conversar sobre essa união. A união não é dos corpos físicos. A união é dos espíritos, é das almas. Nós vamos ver que ninguém vai separar mesmo. Nós vamos ver, né? Então, as pessoas vêm com um propósito de encontrar alguém porque tem uma dívida, né? Que todos, André Luiz fala que todos que vêm para se unir com uma outra pessoa são devedores uma da outra. Já começa daí. Se eu me encontro com alguém para pagar, e alguém vai pagar também para mim, uma hora vai haver um problema, uma discussão, uma discordância, não foi tudo que você me deve, não, porque, entendeu? Me dá um desconto, não, entendeu? E é aquela que começa a exigir que as pessoas sejam melhores, perfeitas, que não, só você que tem que obedecer, eu mando. E essa é a cobrança que nós fazemos para o parceiro, né? E aí, por um motivo qualquer, a pessoa se divorcia, né? Seja por qualquer motivo, né? O que André Luiz fala no livro de Ação e Reação é que o menor dos males é o divórcio. Muito pelo contrário,
né? Os espíritos falam para Kardec, por acaso vocês acham que Deus fez alguém para viver ao lado de alguém, brigando e se digladiando, se machucando a vida toda? As suas leis estão erradas, ele fala isso. As suas leis estão erradas. Deus não fez ninguém para sofrer, muito menos num casamento. Se chegar um momento em que se percebeu que, ao invés de progredir, estão regredindo, para quê? Em vez de ser feliz, estão digladiando, não faz muito sentido, né? E aí ele fala, o menor problema é esse, porque o maior problema é que vocês estão unidos. Vocês estão unidos. Não vão separar. Porque a natureza, a vida, e aí alguém pode dar o nome de Deus, uniu, e não vai separar. Por quê? Porque vocês voltarão em outras vidas para cumprir aqueles anos que faltaram no seu casamento. Nossa, voltar com a mesma pessoa, a pessoa fala, meu Deus do céu, né? Não é possível. Mas é isso. A vida é isso. A gente já voltou várias vezes, né? Aí por isso que se a gente explica, pessoas que namoram 5 anos, lindo, maravilhoso, preparado, fica 1 ano junto, casado, se separa. Por quê? Vai saber que é um pagamento dessa cota mínima que deviam para cumprir um compromisso lá atrás que eles ficaram devendo um para o outro. E muitos casamentos, quando terminam assim, terminam em paz. Muitos terminam em paz. Olha, não era bem o que eu pensava. Eu também. Aí já aparece, pinta outra num lugar, outra. Pronto, já muda de vida. Então alguém vai viajar, acontece, viajar, acabou. Não dá mais, porque eu não vou ficar aqui, a pessoa... Alguma coisa acontece para que essa dissolução ocorra de forma natural, mal sabendo nós que isso é um propósito que nós mesmos trouxemos para nós. Então, é sim indissolúvel. Nós não separamos, só quando termina. Quando termina o nosso compromisso, aí acabou. Aí, ó, se termina a pena de um presidiário, a gente abre a porta do presídio e ele vai embora. Por que terminou a pena e ele tem que ficar lá? Não, acabou. Acabou a minha contagem, tá certo? Vejam quanta coisa nós podemos tirar desses ensinamentos, né? Porque eles falam, poxa vida, então, quer dizer, se casou, vive eternamente. Isso era uma coisa que antigamente, né, era tão bonito, né, o pessoal ficar 70 anos juntos e tal, mas muita vida, gente, muitos dessas pessoas não ficaram juntas pelo grande amor, né? E que seja assim, e a gente torça para que seja assim, né? A gente quer que seja assim, mas nós sabemos como que era a sociedade, né? Nós sabemos, olha aqui a época, né? Olha aqui, na época de Moisés, a mesma época de Jesus, a mulher que se separava, ela não voltava para a casa dos pais não aceitavam. E ali, qual era o final dela, gente? Sabe qual que era? Prostituição. É triste isso, né? Então, a evolução que nós tivemos, né? Estudei com uma menina, uma mulher, à época, ela saiu do curso, no colégio, porque ela se namorou lá com outro, 5 anos preparando para casar, lá na região de Itaquera, lá em São Paulo. Fomos ao casamento, coisas bonitas e tal, lindos, 2 maravilhosos e tal. De repente, 2 anos, ela descobriu que ele era homossexual. Voltou, estava lá na casa com um homem dele, né? Tá, até aí, normal. Cada um tem o direito de escolher o que quer, o que acha melhor para si. Não existe julgamento nisso daí. Mas, né, as coisas estavam todas em nome dele, a casa, toda a construção. E a família dele não a protegeu, né? Os pais dela não quiseram ela de volta, né? E me lembro que ela me ligou, a gente ficou conversando mais de 1 hora no telefone, ela chorando e tudo. E ela foi dividir um quarto com uma prostituta. Aí acabei me lembrando, porque eu citei lá aquele cara, que é o que acontecia com as mulheres antigamente. Isso aqui foi em 1980, década de 1980. Exatamente, 80. Então, veja, aqui próximo, né, o pai não aceitou de volta. Ela teve que se virar, dividir um quartinho com uma prostituta. E ela dizia que era muito triste, porque quando a prostituta trazia o cliente, ela tinha que sair, ficar lá na rua, e ela procurava emprego, até que ela, graças a Deus, ela acabou arrumando emprego. Mas veja, olha as condições. Se isso acontece hoje, imagine, gente, em 2000 anos antes. Então, qual era o fim dessas pessoas? Trágico. Aí, o que acontece com aquelas mulheres, com aquela família que querem manter, porque tem filhos, ama, não quer deixar, tal, vai para onde? Se for, vai se perder, a família não vai aceitar de volta. 50 anos, 60 anos juntos, 70 anos juntos, mas
Será que a gente tem uma ideia de como foi esse relacionamento? O que essa pessoa sofreu, o que essa pessoa passou? Deus não fez essa pessoa para sofrer. Aí é que veio, né, que os Espíritos disseram para Kardec, as suas leis estão erradas. Quem disse que Deus fez leis para que as pessoas sofram juntos uma da outra? Uma ficar castigando uma outra? E aí Emmanuel, no livro O Consolador, ele ainda fala assim, olha, não fazemos apologia ao divórcio. Ou seja, não exaltamos o divórcio. Claro que não. Qual é o preceito divino? É a união. No entanto, é mais justo duas pessoas ficarem brigando, se gladiando, se machucando? Ou é mais justo que elas fiquem livres e poderem até se ajudar uma a outra depois? Então, assim, claro, aí é que está. Tomando essas diretrizes, cada um faz de acordo com o seu livre-arbítrio. Por quê? Qualquer coisinha eu me separo, eu sei que eu posso. Veja a diferença. Veja a diferença. Então, eu não aguento, eu não tolero isso. Ou seja, se nós não estamos preparados para resgatar, cumprir a nossa missão, que nós trouxemos de algum lugar, nós precisamos saber disso. Né? O problema é que quando nós somos reencarnacionistas, nós que somos espíritas, fica mais dócil, é mais fácil entender. Né? Se alguém estiver, né, assistindo a esse vídeo, um dia assistir, e não for espírita reencarnacionista, praticamente não vai significar nada. Mas pode, né, dar uma coceirinha nessa pessoa e falar, será e se for assim? Né? E se for isso mesmo? Tá certo? Então, o que nós precisamos é desses cuidados para fazer, não usar a lei em nosso benefício, a lei do homem, né? Vamos nos separar, vamos fazer o que se dane, cada um vai para o seu lugar e tal, mas qual é o esforço que eu fiz para manter? Né? Será que eu fui sincero? E, aliás, eles falam muito que as maiores das separações, quando se separa, que justifica que Deus uniu, não, que o divórcio, na verdade, né, se a gente ler aqui no item 5, na página 267, 269, o divórcio, está escrito aqui, ó, o divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Percebe? Não havia afinidade, né? Já nasceu separado, foi por um materialismo, por uma atração física, por alguma coisa, por um interesse, porque era famoso, né? Mas não havia essa união fraternal, essa união de espírito entre eles. Mas tentaram, vai dar, não, tudo bem, você não ama, mas é o amor, a convivência traz o amor. Será? Pode trazer, mas se for o interesse do amor, mas se o interesse for por outras razões materiais, já está separado. Então não foi Deus que uniu, certo? Já está separado. Pode fazer juras e juras no altar, né? Promessas que a gente sabe que não vai cumprir, né? Parece que são promessas que fazemos, parece que dessas pessoas, praticamente, né, esses nossos irmãos, até mesmo nós, né, se nos comportamos dessa forma, estamos dentro desse rol, certo? Então, gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Chico Xavier disse que na reencarnação ninguém erra de endereço, certo? Então, todos os nossos compromissos, né, essas coisas que nós fazemos, mesmo que seja com uma pessoa que convive conosco, né? Puxa vida, por que será que aconteceu? Se eu não tivesse ido naquela cidade, eu não teria conhecido essa peste, né? Sabe assim? Eu não teria... Não é, né? Foi para lá que eu pedi que Deus me levasse. Só que a gente não acredita, a gente não confia nisso, né? Porque a gente acha que a gente fez coisa errada, que foi por acaso. O acaso não existe, né? O acaso que existe, talvez, sejam essas ocasiões de interesses materiais que se dissolvem. Então, isso aí não tá envolvido na união. Do mesmo jeito que nós, espíritas, entendemos, por que Deus permite que uma mãe carregue um feto 9 meses e depois que nasce 2 dias essa criança morre. Qual é o propósito de Deus para isso? Qual é o propósito? Eu queria que alguém que não fosse encarnacionista, que me explicasse esse Deus em que eles acreditam, que propósito que tem Deus para isso? Todos nós aqui, lutaríamos com todas as nossas forças para que essa criança vivesse. Quem de nós aqui não ajudaria uma criança, uma mãe que acabou de dar à luz,
O que nós fazemos por uma criança é uma coisa inacreditável. Nós nem sabemos o quanto nós lutamos por essa criança. Ué, só eu e Deus, que é muito mais poderoso, muito mais misericordioso. Então, por que ele faria uma destruição dessa? Do mesmo jeito que nós entendemos os casamentos que ficam poucos tempos, né? Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. São compromissos nossos. Assim como nós, de repente, ficamos 2 anos para casados, para cumprir algo que lá, sei lá, em 1700, 1500, em outros mundos, nós deixamos de cumprir, do mesmo jeito, nós pedimos que vivamos talvez 2 meses, 2 anos, porque nós tiramos da nossa vida isso de alguma forma. Ou nós somos poupados disso de alguma forma, arbitrariamente. Então, para essas questões, nós, reencarnacionistas, ficamos tranquilos nisso daí. Não vamos atribuir a Deus. Jamais Deus tem culpa nos nossos sofrimentos. Muito pelo contrário, né? Esse Deus em que nós acreditamos, que Deus é esse? Né? Que Deus é esse? A primeira pergunta lá do livro fala que Deus é esse. Ele não é ninguém, né? Se a gente for considerar, Deus está lá, a causa, ele é a causa. Não está falando que é alguém, é a causa primeira de todas as coisas, com a inteligência suprema. Alguém, imagine quem seja. Façam aí nas suas apostas, né? Tentem entender como chegar a esse Deus. Como que é Deus? Nenhum livro espírita até hoje, nem de Emmanuel, o mais elevado espírito que dá referência de Deus. Nenhum deles, a não ser essa referência que nós conhecemos, né? Porque nós queremos que exista esse Deus, essa imagem, esse homem, esse espírito, porque nós queremos algo culpado, é só por isso, né? É só por isso que nós queremos um Deus. Quando os judeus não tinham reis, eles foram para Samuel e falaram: eu quero um rei, nós queremos um rei. Todo mundo tem rei, nós queremos um rei. Ele falou: vocês querem um rei mesmo? Olha, vocês não sabem o que estão pedindo, né? O rei vai pegar a sua mulher a hora que eles quiserem, vai aumentar os impostos, porque eles vão ter que viver a vida boa, vão criar um monte de regras. Vocês querem? Aí sim, vocês não querem rei? Querendo. Aí, tá bom. Então foi o primeiro rei de Israel, que foi Saul, fez todas as coisas, depois veio Davi, piorou, Salomão então nem se fala, e aí, quer dizer, eles viram o que é ser um rei. Porque nós queremos ser guiados, né? Nós ainda queremos um líder. Queremos um ídolo, nós queremos um ídolo, alguém para falar: poxa, esse cara é brasileiro, ou esse cara, né, é da minha religião, ou essa pessoa. Nós somos muito carentes. Enquanto que todos os momentos que nós podemos viver dentro de uma lei do homem, nós temos que seguir. Jesus não quis tirar aquela lei. Moisés, ao contrário, né, legalizou essa lei, né, esses princípios. E hoje nós não temos tantas leis aí que nós não podemos infringir. E por que tem lei para o homem? Porque o homem é imperfeito. Porque se eu soubesse que eu não posso jogar lixo na rua, né, não teria placa. Se eu soubesse que não precisa pisar a grama, não teria placa. Não pode. Se eu tivesse consciência que não pode fumar em tal lugar, não precisaria de placa. Nós só temos as ordens, os diretrizes que nós temos. Somos animais que precisamos de cabresto. Se o animal soubesse que não pode pisar na planta, lá no algodão, no feijão, no arroz, não precisaria ninguém guiá-lo. O homem lá atrás com arado ia seguir. Hoje, claro que é muito menos, porque hoje tem mais de motor, né? Mas antigamente, para que colocar aquela tapa-olho, aquele cabresto e alguém guiar? Porque o animal precisa de cabresto. E nós somos esses animais que precisamos desses cabrestos para que não pisamos o mato, que não pisamos a relva, que não estraguemos o arroz, o feijão, os alimentos. Percebe? Então, é mais ou menos isso, gente. Tá? O divórcio, ele fala da indissolubilidade do casamento. Existe, sim, essa indissolubilidade na esfera espiritual. Nós, enquanto espíritos, temos, sim, um compromisso um com o outro e nós vamos nos encontrar. Pode ser o ano que vem? Não, mas pode ser daqui a 500 anos. Percebe? Esse é o problema, é que difícil nós entendermos isso, porque a gente quer as coisas no momento, tá certo? Mas o que é separável, o que é dissolúvel, é aquilo que o homem criou. As coisas que o homem cria, elas sim, elas podem ser totalmente separadas, mas o preceito de que Deus uniu o homem e separa é nesse sentido. Eu tenho um compromisso
eu mesmo assumi esse compromisso, assumi junto lá as esferas divinas, ou seja, na união de Deus, né? Então, eu serei sempre protegido e sempre levado a cumprir essa missão. Como nós dissemos antes, às vezes eu penso que eu que estou fazendo essa escolha, eu que estou indo pelo caminho errado, encontrei a pessoa errada, Não, na verdade, tudo isso faz parte da nossa encarnação, do nosso propósito, né? De tornar essa coisa de separação matrimonial uma coisa mais tranquila. Por quê? Hoje nós brigamos. Qual é a separação que termina em paz? É um ou outro. Mas, assim, não é muito. Mas, calma. E se a gente viver daqui a 500 anos, como é que vai ser? Vamos estar lá para contar a história. Nós vamos estar lá falando quando chegar aos 500 anos. Vai ser muito diferente. O homem vai estar muito mais civilizado. Vai ser, mas, tudo bem, não deu, tá, aquela coisa toda, acabou, cada uma para si. Pronto. Né? Você fica com um papagaio, fica com os macacos, passarinhos. Ou seja, é tranquilo. Hoje nós não temos essa tranquilidade, porque nós ainda somos esses animais encabristrados que ele não está falando, entendeu? Tá bom, pessoal? Então, acho que é mais ou menos isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá bom? Espero que tenha passado para vocês. E que quando você ouvia falar que Deus uniu o homem não separe, é só aquela união definida nas esferas espirituais, tá? Que um dia nós vamos cumprir, e aí sim, cumpriu a nossa missão, aí não precisa mais, não tem mais união, não tem mais o compromisso, aí nós seremos eternos, né? Tão bem quanto Jesus. Cadê a família de Jesus? Alguém sabe quem foram os irmãos de Jesus nos mundos que ele viveu antigamente? Não existe, né? O nosso propósito é que todos nós emanemos uma única unidade, né? E que nós sejamos todos filhos de Deus e formemos, inclusive, o universo. Dizem até que nós seremos transformados em estrelas, em ar, enfim, né? A gente deve deixar um pouco para depois, porque daqui uns 10 milhões de anos está muito difícil para a gente. O Sol vai gelar ainda, né? 6 bilhões de anos. Então, até lá, muitas coisas vão acontecer. Então, não precisamos ter pressa de saber dessas coisas. Tá bom, pessoal? Obrigado, viu? Débora, você quer? Obrigado.